expressões idiomáticas em inglês, como entender e utilizar elas no dia a dia. Eu separei esse vídeo aqui para vocês em 4 partes simples, onde vocês vão entender o que são as expressões idiomáticas. Na parte 2, eu separei exemplos comuns em 3 grupos relacionados ao dia a dia, ao trabalho e a emoções e relacionamentos, para vocês terem tipos diferentes de expressões idiomáticas para utilizar, como utilizar elas no dia a dia e como memorizar elas. Então vocês vão ter tudo isso nesse vídeo. E uma coisa interessante também sobre expressões idiomáticas, e a gente chama elas também de idioms, né? São frases que elas não podem ser traduzidas literalmente, porque o significado dela depende do contexto e as palavras elas não têm o significado individual delas naquela frase, pelo menos. Igual um gringo, ele não pode me ouvir falar vou comer um pé de moleque e interpretar isso literalmente. Ele tem que saber que pé de moleque é um doce, e quando eu falo vou comer um pé de moleque, ele não pode entender isso de forma literal. Ele tem que conhecer esse doce e saber que esse é o nome dele. Da mesma forma que em português, nós não podemos pensar em está chovendo gatos e cachorros, não vai fazer o menor sentido. Mas simplesmente entender que a expressão em inglês It's raining cats and dogs é como se fosse está chovendo muito. E é por isso que é importante conhecer essas expressões idiomáticas, tanto para quando vocês precisarem utilizar, às vezes vocês sabem uma versão de uma frase de outra, e também quando o gringo utilizar, você não fazer a mesma coisa que eu falei, né? Interpretar uma frase talvez que ele falou do vou comer um pé de moleque de forma literal. Então são gírias, são as expressões para utilizar algo de forma criativa ou simbólica. E tem algumas versões, por exemplo, que são estruturadas. Eu não coloquei aqui, mas me veio na cabeça agora e eu vou mostrar para vocês. Em português nós temos a seguinte frase: Deus ajuda, em cedo madruga, certo? Essa frase em inglês, ela não pode ser traduzida literalmente, talvez a pessoa não vai entender exatamente qual é a ideia. Mas existe uma frase em inglês que tem a mesma lógica. The early bird eats the worm. Se eu não me engano é mais ou menos assim. Mas a lógica ela é o pássaro que acorda cedo, por isso que a gente tem the early bird, come a minhoca. Ou seja, quem acordou cedo, Deus ajudou, certo? A mesma lógica, a mesma ideia, só que a frase é estruturada de outra forma. Então você precisa entender que the early bird eats the worm, o pássaro que acorda cedo come a minhoca, é quem acordou cedo, Deus ajudou ou conseguiu aquilo que queria. Então vocês vão entender essa lógica e começar a utilizar. Algumas expressões muito comuns relacionadas ao dia a dia é break the ice, igual no português, quebrar o gelo, quando você deixa uma situação mais confortável. At the beginning of the meeting, I told a joke to break the ice. Ou seja, no começo da reunião, eu contei uma piada para quebrar o gelo. Joke é piada. E é por isso que Joker é o Coringa, ou na carta do baralho, o piadista, né? Ele é o Coringa, mas você olha que ele é um palhaço, alguém que conta piadas, um piadista, um joker. E essa é a ideia do break the ice igual ao português. A piece of cake é um pouco diferente, mas é para falar que algo é muito fácil. A gente fala mamão com mel em português, ou molezinha, né? It's a piece of cake. That test was a piece of cake. Aquela prova, aquele teste foi um pedaço de bolo, literalmente. Comer pedaços de bolo, eu acho que é tão fácil quanto comer mamão com mel, então essa é a mesma lógica, certo? A piece of cake, facinho. Hit the nail on the head. Nail é prego, tá? Então acertar o prego na cabeça. Ou seja, você não errou, você não acertou sua mão, você não acertou uma madeira que estava do lado, você acertou o prego certinho no local dele. Acertar em cheio. Identificar algo exatamente. You hit the nail on the head with your comment. Cara, você acertou em cheio com esse seu comentário. Foi na mosca. Por que na mosca, né? Mas por que no prego? Acertar o prego na cabeça. É simplesmente acertar coisas em cheio, ou exatamente onde deveria ser acertado. Under the weather. Aqui seria embaixo do clima, embaixo do tempo, numa tradução literal, mas o significado principal é quando alguém está se sentindo mal ou doente. I'm feeling a bit under the weather today. Então, estou me sentindo um pouco mal hoje. A gente pode utilizar essa forma. Deem um like no vídeo,
para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam aprender expressões idiomáticas em inglês, ok? Deixe um like. No grupo 2, expressões relacionadas a trabalho. Nós temos, por exemplo, aqui, bite off more than you can chew. Bite é morder. E chew é mastigar. Então, se você morde mais do que você consegue mastigar, certo? Você tem um hambúrguer, você deu 3, 4 mordidas, tá com a boca cheia, você bite off more than you can chew, literalmente, ou você assumiu mais responsabilidades do que você consegue lidar. Você fez uma coisa, depois outra. Por exemplo, esse cara aqui, ó. He bit off more than he could chew with that big project. Ou seja, ele assumiu muito mais do que ele conseguia lidar, ele não tinha habilidade, ele não conseguia, com a capacidade dele, lidar com aquele projeto grande. Então ele mordeu mais do que ele conseguia mastigar. Okay? Essa é a ideia. Bite off more than you can chew. Por que aqui tá bit? Ele tá no passado, tá? Bit é o passado de bite. Burn the midnight oil. Literalmente, queimar, burn, não tem o energético burn, com fogo, burn, queimar, o óleo da meia-noite, certo? Ou a gasolina da meia-noite. Significa trabalhar até tarde. I had to burn the midnight oil to finish the report. Eu tive que trabalhar até tarde, ou queimar o óleo da meia-noite, para finalizar esse relatório. Então é basicamente isso, ok? Jump the gun, agir antes do tempo, se precipitar. Don't jump the gun, ou seja, não se precipite. Não faça isso agora. Let's think about this carefully. Vamos pensar sobre isso cuidadosamente, com calma, com cautela. Don't jump the gun. Up in the air. Quando algo está indefinido ou incerto. Um pouco que nem o português, né? Tipo assim, mais ou menos, né? Quando a gente fala que algo está no ar, a gente diz às vezes as coisas nesse sentido quando algo está indefinido ou incerto. Our vacation plans are still up in the air. Ou seja, nossos planos de férias estão ainda no ar. Ou seja, eu não peguei eles do ar, coloquei num papel e está tudo planejado e certinho. Eles ainda estão no ar, está indefinido, está incerto. Our vacation plans are still up in the air. O grupo 3, com expressões relacionadas... é uma outra coisa. Também uma dica extra aqui para vocês, tá? Tem um vídeo no canal explicando só sobre... Não é nem expressões só idiomáticas, eu simplesmente coloquei... O nome do vídeo é 15 expressões utilizadas no trabalho. Então, caso vocês queiram saber mais expressões utilizadas relacionadas ao trabalho, assistam esse vídeo também. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui a recomendação desse vídeo das 15 expressões de trabalho. Show? Expressões relacionadas a emoções ou sentimentos. Em português, às vezes a gente fala, né? Desembucha, quando a gente fala pra alguém falar exatamente aquilo que ela tá pensando. Em inglês, eles falam como, tipo assim, cuspa, né? As sementes ou cuspa o feijão, né? Spill the beans. Tipo, joga tudo, fala aí. Desembucha, revela um segredo. Who spilled the beans about the surprise party? Ou seja, quem que contou, quem que falou da festa surpresa? Certo? Quem revelou esse segredo? Esparramar, né? Get cold feet. Ou seja, ficar nervoso ou hesitante, ficar com o pé frio sobre algo que estava planejando. Normalmente, quando a gente fala de pé frio em português, tem um outro significado. Mas quando você fica nervoso, você fica às vezes com a palma da mão fria e o pé também. Então essa é a ideia. He got cold feet before the wedding. Então ele ficou com os pés frios, né? He get cold feet before the wedding. Ele ficou nervoso antes do casamento. Aqui nós temos, igual no português, chorar pelo leite derramado, certo? Então, cry over spilled milk. Reclamar ou se lamentar por algo que já aconteceu e não pode ser mudado. There's no point crying over spilled milk. Não tem ponto nenhum, não faz sentido chorar pelo leite derramado. Igual ao português, ok? Chorar pelo leite derramado. E é o mesmo spill do derramar das sementes ou dos feijões, que nem a gente falou do who spilled the beans. Go the extra mile. Você tem uma milha extra. Ou seja, você vai uma milha extra. Alguém está esperando que você para na milha 10 e você vai na milha 11. Ou seja, você faz mais do que esperado. She always goes the extra mile to help her team. Então, ela sempre faz mais do que o esperado para ajudar o time dela. Ela sempre faz algo a mais. Ela sempre vai uma milha a mais. Ela se esforça. Essa é a ideia.
3 grupos específicos aqui relacionados a dia a dia, trabalho ou emoções e relacionamentos. E como você pode utilizar essas expressões no dia a dia. Uma dica 1 é não forçar elas, ou seja, não tenta falar cry over the spilled milk o tempo todo, né? Numa frase, você puxa uma coisa que nem faz muito sentido só para utilizar a expressão. Saiba cada expressão e deixa que elas venham naturalmente. Para isso, você vai ter que prestar atenção ao contexto, certo? Tanto ao contexto da conversa quanto ao contexto daquela região, situação específica, ok? E uma recomendação é ler e assistir conteúdos em inglês o máximo que vocês puderem. Vocês vão ver muitas dessas expressões sendo utilizadas em filmes, em séries, em vídeos no YouTube que vocês podem assistir. E você pode pegar essas expressões, anotar e saber, não, se eu tiver nesse contexto, eu vou conseguir utilizar essa expressão também dessa forma. Então é muito, muito legal para isso ser feito, ok? Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos. Eu ainda vou passar a parte 4 sobre dicas para memorizar as expressões idiomáticas, mas já se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos também. Uma outra recomendação que eu dou, aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo a checklist da imersão, que é uma checklist completa, gratuita, para você fazer o processo de imersão na língua. Como você pode transformar o seu ambiente em um ambiente propício à aprendizagem de inglês para você ir aprendendo continuamente. E nesse checklist eu falo sobre como você pode aprender expressões também, simplesmente por consumir conteúdos. Então, já que a checklist é gratuita, você pode baixar ela na descrição aqui embaixo. A parte 4 é para memorizar. Você pode praticar com frases completas, você decora realmente ela e começa a praticar e pensando na frase que você vai utilizar, na situação em que você vai utilizar. Se eu estiver no trabalho, eu vou falar aquela frase lá. Se eu estiver em casa, eu vou falar essa aqui. Se eu estiver numa rua nos Estados Unidos, eu vou falar essa. Você consegue pensar dessa forma, com frases completas e contextos específicos. Usar flashcards. Se você usa o Anki, você pode utilizar os flashcards no Anki. Ou se você escreve no caderno, você pode escrever no caderno também, com a tradução do lado e o contexto. Show de bola. E a expressão, a cultura, né? Então você pode pensar assim, nesse país eles usam isso, para você lembrar melhor, né, da expressão. Nesse país eles usam isso por conta disso, certo? Eles chamam essa expressão, essa situação dessa forma por esse momento específico que eles passaram. Assim você consegue entender muito melhor por que eles usam aquela expressão daquele jeito. No Brasil nós temos várias expressões que têm um sentido por conta da nossa história. Às vezes você consegue lembrar muito melhor de uma expressão em inglês por conta disso. Uma dica bem legal. E assista também o próximo vídeo que está aparecendo na tela. Nele eu te falo como você pode aprender 1.480 palavras em inglês em 10 semanas. E você pode utilizar essa mesma técnica, que é a técnica SMART, para aprender essas expressões idiomáticas em inglês, que são muito menos, uma quantidade muito menor, e você pode aprender muito melhor seguindo essa técnica. Então assista esse vídeo e também assista o vídeo que eu comentei sobre as expressões relacionadas ao trabalho, que também está aparecendo aí na tela. Vejo vocês no próximo vídeo.